Olá, cumprimentos a quem porventura possa assistir esse comunicado, essa reflexão. Na oportunidade do meio comunicativo, me dirijo às pessoas que se interessam pela política e do conceito da filosofia ou da filosofia política. Estou aqui na Praça da Bandeira, em Limoeiro. Então, portanto, estou em praça pública, exato o encerramento da votação do segundo turno das eleições municipais no Brasil. E deste local onde estou, aqui em Limoeiro, foram traçados muitos debates calorosos entre cidadãos nos últimos 2 anos, assim como também em tempos anteriores, do que ocorre na política local, na política estadual e na política nacional. E nós percebemos que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o seu cotidiano e preocupadas com a sua convivência. Mas gostaríamos de fazer uma sugestão de reflexão que em outros momentos seríamos muito honrados de compartilhar pessoalmente ou através desse meio comunicativo, em termos do que vem a ser uma participação política das pessoas numa realidade em que vivemos hoje. Afinal de contas, percebemos muita gente que tem interesse de discutir a política, de discutir os assuntos que estão sendo pautados sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país, mas as pessoas faltam muito com aquele esforço necessário de aprimorar, de cada vez mais buscar conhecer o que realmente está por trás de cada interesse político. Júnior César, boa tarde. A política, por ser de uma densidade profunda e complexa, ela requer que a gente se esforce muito para que a gente justifique, argumente e conceitualize cada ponto de vista que nós temos. Umas poucas pessoas talvez tenham de fato essa consciência, e eu tenho percebido que cada vez mais é urgente que façamos com que mais e mais pessoas possam se dedicar a realmente aprofundar o que é que vem a ser a política. Então, em linhas gerais, eu deixo uma pequena reflexão em termos de que nós estamos carentes de conceitos, estamos carentes de entendimento do que vem a ser a política, de fato, e do que foi a política no passado. Nós ouvimos falar de alguns conceitos que são muito vagos na nossa cotidianidade, na nossa contemporaneidade. Nós ouvimos falar de democracia, de república, de estado de exceção, ouvimos falar de ditaduras, mas enfim, o que essas coisas realmente significam para as nossas vidas, né? E quais pessoas estão dentro do cenário hoje que a gente vive, que representam essas ideias, que representam esses pontos de vista, e como que essas pessoas irão defender esses argumentos na sociedade. Ora, o esforço que eu faço aqui é provocativo para que a gente possa estar cada vez mais refletindo sobre o nosso cotidiano e a nossa vida em cidades. Eu simplesmente sugiro que façamos mais comunicações pessoais, que façamos mais comunicações temáticas, e que cada vez mais pessoas venham para essa reflexão crítica e científica do que vem ser o modo de agir politicamente, e que a gente não fique somente numa disputa de quem vai vencer a eleição, não é? Porque boa parte da nossa população que tem um apego grande para o andamento da política fica muito atenta a quem é que vai vencer as eleições, quem é que vai estar no poder, e boa parte da população se alia àquelas pessoas que estariam com mais chance de ganhar a eleição. Na oportunidade, grande abraço para o amigo Lala, que está aí acompanhando também essa comunicação, que é um experimento, viu, Lala? Isso aqui é um experimento que a gente vai trabalhando, um experimento que foi desenvolvido em outro país,
e que a gente ousa, de certa forma, fazer o uso, se empoderar disso, esperando que outras pessoas possam cada vez mais fazer uma utilização muito mais potencializada do que nós estamos desenvolvendo agora. Mas é um exercício importante esse de se comunicar à distância e se comunicar também ao vivo. Lembrando que essas imagens ficam gravadas aqui e a posteriori podem ser consultadas por quem interessar possa. Bem, já saiu um pouco do tema, ou não tive tanta profundidade no tema que sugeri, que é filosofando a política, mas traço ainda a quem acompanha mais algumas dicas do que é que a gente pode começar a pensar em enriquecer o nosso cabedal político, que não é só aquele que a gente vai nas ruas buscar voto, não só aquele que a gente vai nas ruas buscar aliados e batalhar para o nosso candidato, mas argumentar qual é o verdadeiro princípio da democracia. E por que a democracia, por exemplo, né? Porque a democracia é o melhor regime político que hoje o mundo apresenta para as nações. Por que é? E aí a gente vai perceber ao longo da história de tanto que aconteceu que a democracia é sim um regime político mais conveniente para toda a nação que possa se prezar pela sua diversidade. E é preciso que a gente pesquise muito, que leia muito, que converse muito, bem ou mal, que se esforce para entender cada vez mais a política. Daí que está um mero registro. Marcos Vinícius, que está assistindo, um grande abraço. É um mero registro da reflexão que a gente possa ter nesse momento que se encerra as eleições do segundo turno no Brasil. Aqui na cidade de Limoeiro não temos segundo turno, mas, por certo, muitos brasileiros e brasileiras de outras cidades onde tem segundo turno estão aqui e estão acompanhando quem vai ser o prefeito ou prefeita nos próximos anos nas suas cidades. A exemplo do Recife, Curitiba, Caruaru tem segundo turno, Rio de Janeiro tem segundo turno. Enfim, gente, vamos pensar no que interessa, que é a nossa realidade, que é o nosso modo de viver em sociedade. A gente precisa ter essa força de dizer o que a gente vê de melhor para a gente se unir para as coisas altivas, para a nossa coletividade e para as nossas futuras gerações. E também para a gente preservar, não é, o que a gente tem de bom no nosso local. Portanto, mais uma vez, voltando um pouco ao tema, é importante que a gente possa aprofundar. Oi, Rafael. Discorda? Sim, aguarde seu vídeo, por favor. Ficarei muito feliz de ver seu vídeo e de apresentar o seu ponto de vista contraditório do que apresento sobre a democracia, mas eu não estou aprofundando nada. Eu estou em praça pública, tem muitos estímulos aqui. Um deles é a eleição que está ocorrendo no Brasil. Aí tem uma capoeira legal, vai começar daqui a pouco a capoeira. Estou com amigos aqui também que a gente discute política, são os senhores da praça, onde a gente faz a nossa filosofia bem popular do que é a política. E a democracia, só para citar mais um pouco, a democracia ela procura contemplar o debate das diferenças que há na sociedade, de opiniões e as diferenças que a sociedade tem de condução do Estado, né? E que isso possa ser expressado através da representação legislativa na democracia republicana, presidencialista, e através do presidente ou da presidente eleita. Então é importante, a democracia é muito importante, porque num parlamento teríamos, em tese, teríamos cada setor da sociedade ou cada extrato da sociedade representado. A gente sabe que não funciona. No Brasil, que se diz uma república democrática, temos um Congresso que de jeito nenhum representa a nossa coletividade, né? 80% ou 90% é homem e o Brasil tem 50% de mulheres. Um deputado que tem uma postura assumida homoafetiva, quando caberia 2, 3 mandatos. Religiosamente nós temos um caos de representação e por aí vai.
Então a democracia, assim como qualquer outro conceito, precisa ser aprofundado e discutido. O que eu tenho sugerido é que a gente leia muito. Bom, Marcos, oi? Oi, Marcos, quer ver um pouco da cultura? Sim, estou aqui na praça, eu não sei se a internet chega lá. Estou usando uma internet gratuita. Tem uma capoeira ali, ó. Tá começando a capoeira. Eu vou tentar fazer depois uma comunicação ao vivo lá da capoeira lá, para você matar a saudade de Limoeiro, tá, querido? Então, gente, quem se dispôs a assistir, lembre que isso é um experimento, viu? Aliás, é um experimento feito pelos gênios da informática lá dos Estados Unidos e de outros países, e que a gente aqui é um pouco cobaia deles, né? O mundo todo é cobaia das novas tecnologias, né? Então, vamos se soltar, vamos experimentar isso, vamos dizer o que a gente quer dessa tecnologia, que eu chamo ao vivo. Muita gente chama live, né? Eu procuro resistir nos meus estrangeirismos. Uma vez eu sou muito regionalista e abrasileirado. Então, ao vivo que falo e ao vivo que encerro. E vamos lá, vamos experimentar aí essas tecnologias aí, tudo um pouco misturado. Essas coisas vão cada vez mais se aprimorar. Tchau, boa tarde. Eu vou tentar aqui essa hora para olhar o boi.